Os julgamentos ocorreram há mais de 300 anos e ainda são lembrados até os dias de hoje. Salem, Massachusetts, 1692. Mais de 200 pessoas foram acusadas de praticar bruxaria. Os eventos e suas consequências nos trazem até aqui. Estamos em Salem, no Memorial das Bruxas, e no cemitério adjacente conhecido como Charter Street Cemetery. Ao caminhar pelo memorial com os nomes gravados na pedra daqueles condenados e a maneira como foram executados, se destaca que isso não é apenas um conto assustador de Halloween, mas eventos reais ocorridos com pessoas reais. Há uma tonelada de histórias e contexto associado ao que aconteceu, numerosos demais para falar aqui. Então vou seguir o que é contado na própria cidade, e tenho certeza que algumas partes dessa história você desconhece. Vou explorar um pouco mais os julgamentos associados às bruxas de Salem, e os motivos que levaram a esse cemitério se tornar o mais assombrado de Massachusetts. Embora acusações de bruxaria tenham sido apontadas por inúmeras pessoas ao longo dos tempos e em muitos outros lugares, elas chegaram à vila de Salem somente em fevereiro de 1692. Quando duas meninas, Betty Paris e Abigail Williams, começaram a ter o que é descrito como ataques epiléticos e convulsões, e também acessos de raiva, os fazendo acreditar que ambas estivessem possuídas. As meninas jogavam coisas, gritavam e seus corpos se contorciam. O médico do condado não encontrou uma causa para tais problemas, e logo outras mulheres na comunidade começaram a exibir sintomas semelhantes, o que levou a acusações de bruxaria. E essas acusações recaíram em Sarah Good, Sarah Osborne e Tituba, que foram acusadas de lançar feitiços nas meninas. Alguns historiadores diriam que essa acusação inicial de bruxaria surgiu de uma intensa disputa familiar entre as famílias Putnam e Porter, e que dividiria profundamente Salem para sempre. Então, a acusação contra Sarah Osborne parece ser um resultado dessa disputa. A caça às bruxas inicial abriu caminho para outras acusações, e até mesmo aqueles com alto status na comunidade começaram a receber acusações também. Isso levou a uma grande paranoia dentro da comunidade, já que os bons membros da sociedade que sempre frequentavam a igreja podiam ser considerados bruxas, então qualquer um poderia ser. Os casos e acusações foram feitos perante os magistrados locais e eventualmente chegaram aos tribunais. Mas por que tantas acusações estavam sendo registradas? E a resposta é simples. Pense no julgamento das bruxas, e se você fosse acusado de ser uma bruxa, e nas coisas que possivelmente poderiam acontecer com você. Se você dissesse que era inocente, você seria preso na masmorra. Olhando através desse cemitério, você verá dois grandes edifícios de tijolos do outro lado da rua. O da nossa esquerda eventualmente se tornaria o prédio onde ficaria o escritório do xerife, nos anos de 1800. E o prédio à direita era uma cadeia que na época era conhecido como masmorra. E ali você ficaria até o dia de seu julgamento. Porém, quando seu julgamento chegasse, você seria considerado culpado e enforcado em seguida. Entretanto, se afirmasse que era culpado, obviamente você não era culpado. Mas dizer que era culpado salvaria sua vida. Mas tinha um porém. Não bastava só alegar a sua culpa. Pois além disso, você teria que apontar mais pessoas que estivessem realizando bruxaria. Ou seja, além de ter virado as costas para Deus, você estaria trabalhando para o próprio diabo, entregando seus vizinhos e os condenando à morte para salvar sua própria vida. E foi assim que se deu início às acusações, principalmente por membros da cidade que já tinham problemas em seu passado,
e acusando uns aos outros não seria um problema, por assim dizer, para eles, já que já eram inimigos naqueles tempos. Bem, parece que cerca de 1/3 das pessoas acusadas de bruxaria, que devem chegar a 200 na primavera, seguiram esse caminho e disseram ser culpadas para salvar suas próprias vidas. Entretanto, esta terra é famosa por um cavaleiro que encontrou uma terceira opção. Uma opção que ninguém havia pensado, e essa era de não dizer nada. E é aqui que Giles Corey entra na história. Giles era um fazendeiro. Ele vivia na antiga vila de Salem, que hoje é chamada de Davers, a cerca de 11 quilômetros aqui do cemitério. Giles não era um homem muito bom. Ele havia espancado até a morte um dos seus escravos, e devido a isso não era muito querido na comunidade. Mas também pensava que todas essas acusações de bruxaria eram ridículas. Mas uma das meninas acusou Giles Corey e sua esposa Martha de bruxaria, e ambos foram presos. Giles não falou nada durante seu interrogatório. Ele sabia que se falasse seria considerado culpado e seria enforcado. Mas para ele, pior do que ser enforcado é que suas terras e todos seus pertences seriam confiscados e seus filhos ficariam sem nada. E isso sim, para ele era inaceitável. Mesmo quando sua esposa Martha foi acusada e ele poderia defendê-la, ele basicamente disse: "Bom, esse ano realmente não foi muito bom, e Martha anda lendo alguns livros estranhos." Martha eventualmente seria enforcada sobre essa acusação de bruxaria, a qual ela alegaria a sua inocência. Mas Giles, no entanto, não estava disposto a morrer em vão, e no dia de seu julgamento, ele permaneceu em silêncio. George Corvin, que tinha cerca de 25 anos na época, era o xerife do condado, e alguém que definitivamente você não iria querer irritar, principalmente porque era conhecido por ser um sádico egocêntrico, que adorava torturar seus prisioneiros até possivelmente executá-los. E Giles iria experimentar a fúria de George Corvin. Depois de passar alguns meses na prisão e ainda não confessar culpa ou inocência, Giles é levado a este campo, hoje conhecido como Cemitério Howard. E então, o que eles fariam era uma tortura horrível, conhecida como prensagem, que até aquele dia nunca tinha sido feito na América do Norte antes, apenas na Europa. Mas o xerife, intrigado de como seria essa tortura que somente tinha ouvido falar, decide testá-la em Giles, tendo certeza que em sua mente isso faria confessar. Na praça, seus homens abrem uma vala rasa e colocam o homem dentro, amarrando seus braços e também seus pés ao chão. Em seguida, colocam uma prancha de madeira em cima de seu corpo, deixando apenas seu rosto à mostra para que pudessem ver sua agonia. E pouco a pouco, começaram a empilhar pedras em cima do homem, pedras de todos os tamanhos e pesos variados. E a cada hora que passava, lhe era perguntado: "Como você se declara?" Diz a história que o homem, mesmo já com uma certa dificuldade, dizia: mais peso. O xerife, frustrado, decide então parar de colocar as pedras para que ele tivesse uma morte lenta. E esse homem sobreviveu a mais 2 dias e 2 noites enquanto agonizava nesse campo. Segundo a história, após 2 dias naquele campo, sua língua já estava estendida e seus olhos literalmente pulando de sua cabeça. E mesmo assim, dizem que o xerife subiu em cima do monte de pedras e pulava para cima e para baixo e perguntava: "Como você se declara?" E depois de alguns segundos de silêncio, o homem dá seu último suspiro, e ao invés de fazer sua declaração, ele amaldiçoa Salem, e é claro, o xerife a seguir. E morre,
debaixo de uma pilha de pedras. Graças ao sacrifício de seu pai, seus filhos nunca foram deserdados e mantiveram-se com todas as suas posses. 5 anos depois da maldição proferida por Giles Corey, o xerife George Corvin sofre um ataque cardíaco fulminante e morre em sua sala aos 30 anos de idade. E agora, em 1914, Giles seria mais uma vez lembrado, num grande incêndio. Essa tragédia horrível queimou 1/3 de toda a cidade, incluindo edifícios históricos em Salem. Inúmeras famílias ficaram desabrigadas e sem dinheiro. Plantações foram devastadas e a cidade levou anos para ser reconstruída. Mas por que acusaram Giles? Bom, naquele mesmo dia, muitas pessoas procuraram o novo xerife, com a alegação de que viram o espírito de Giles Corey neste cemitério, horas antes do grande incêndio começar. Mas quando os policiais desceram, não encontraram nada. Mas não foi só isso. Adivinhe onde o fogo começou? Exatamente onde as execuções aconteceram. Porém, na época, foi construída uma grande fábrica acima do local, e foi lá que tudo se deu início. Maldição ou não, a cidade estaria marcada para sempre nos livros de histórias, mediante tantas tragédias. Quando os julgamentos das bruxas de Salem terminaram, mais de 200 pessoas foram acusadas. Os julgamentos foram inicialmente conduzidos por um tribunal, que foi estabelecido para fazer investigações sobre todas as traições, fossem crimes ou contravenções. Em seguida, os julgamentos foram conduzidos por um tribunal superior, ambos realizados aqui em Salem. Há opiniões divergentes sobre o número de mortes decorrentes do julgamento das bruxas, e talvez alguns de vocês tenham opiniões diferentes também. É seguro dizer que pelo menos 20 pessoas foram enforcadas, enquanto muitas outras morreram enquanto estavam na prisão. Hoje milhares de pessoas visitam Salem todos os anos, graças a uma rica fascinação por sua história, e é claro, pelo julgamento das bruxas. Mas também o cemitério que apresenta um memorial às vítimas do julgamento. Mas o que é trágico, para se dizer o mínimo, é que logo atrás do memorial estão os túmulos das próprias pessoas que acusaram, julgaram, enforcaram e pressionaram essas pobres almas por bruxaria. O cemitério é mais do que uma parada turística, é um marcador de história de um período sombrio de seu país. Ali estão os restos mortais de uma época que nunca deve ser esquecida. A histeria em torno dos eventos custou a vida de muitas pessoas inocentes e lançou luz sobre os perigos dos rumores e das falácias. E devido a todo esse sofrimento e tantas mortes cruéis, fizeram do local hoje o mais assombrado da Nova Inglaterra. Um local que dizem estar saturado de espíritos inquietos. O cemitério foi estabelecido em 1637 e é o segundo cemitério mais antigo do país. Desde que os primeiros corpos foram enterrados, muitos acontecimentos estranhos ocorreram. Acontecimentos que foram amplamente considerados sobrenaturais. E ainda há quase 400 anos de relatos fantasmagóricos dentro do cemitério. O cemitério, que fica em frente ao rio Salt, foi construído em terras reservadas pelos primeiros habitantes de Salem. Isso foi resultado de uma votação em 1637, já que o condado precisava urgentemente de um local designado para sepultamentos, depois que muitos colonos morreram de doenças na década anterior. Isso foi especialmente verdadeiro nos anos de 1628 e 1629. A terra que foi reservada para se tornar o cemitério não era considerada grande o suficiente. Assim, sua capacidade foi alcançada após 347 almas serem sepultadas.
Mas apesar de seu tamanho, este cemitério tem um golpe paranormal. No canto de trás, perto do restaurante Murphy's, uma mulher em um vestido azul claro de uma era vitoriana pode ser vista segurando uma cesta de piquenique. E um jovem de calças curtas, camisa preta e chapéu sempre é visto com ela. Quando os visitantes tentam capturar uma fotografia do casal, muitas vezes há um mau funcionamento. Mas quando as fotos são tiradas, elas capturam raios de luz branca brilhante, orbes e névoas estranhas. Acredita-se que a dama de era vitoriana e seu filho morreram no enorme incêndio que destruiu grande parte da cidade. Alguns anos atrás, 2 jovens amigos ousaram entrar no cemitério. Era meio da noite enquanto a dupla de corajosos caminhava entre as lápides. E não demorou muito para que vissem algo que não esqueceriam tão cedo. Uma aparição sombria surgiu do chão, bem na frente de um túmulo. Não preciso nem dizer que eles nunca mais se aproximaram do local. 2 irmãs também tiveram um encontro no cemitério, mas sua experiência ocorreu durante um passeio com guias. Elas não viram nada no momento, mas puderam sentir uma energia ruim. E até chegaram a passar mal, porém foi em casa que ficaram totalmente aterrorizadas. Quando descarregaram suas fotos para o computador, descobriram que haviam capturado algo sobrenatural naquela noite no cemitério. Ambas dizem que essas imagens ainda as assombram até os dias de hoje. O ex-proprietário do restaurante Murphy disse que viu uma aparição feminina quando estava trabalhando sozinho às 3 da manhã. Ele estava no 2º andar e olhou para cima e viu uma mulher olhando para ele. E quando piscou os olhos, ela desapareceu. Mas quem é essa dama de branco? Bem, dentro do memorial existe uma pedra comemorativa que homenageia as vítimas do julgamento das bruxas. E uma delas é Giles Corey. Sei que você se lembra dele. No entanto, ele tinha uma amante. E muitos acreditam que na verdade era sua segunda esposa, Mary Corey, que também foi enterrada aqui no cemitério, com uma pequena discreta lápide branca com as palavras Mary Corey, esposa de Giles. Historiadores presumem que Giles estava muito apaixonado por Mary. Na verdade, ela é considerada o amor de sua vida. Estranhamente, a dama de branco era sempre vista vinda da área próxima de sua lápide. E muitos acreditam que é seu espírito que continua a flutuar pelo cemitério em direção à área onde seu amado marido foi pressionado até a morte. Com base nos encontros, o espírito de Giles Corey ferve com ressentimento pós-morte, depois de ser esmagado sob uma pilha de pedras. Entretanto, se algo tem o poder de desfazer a maldição desencadeada por Giles Corey, certamente é o amor duradouro de sua segunda esposa. Talvez o espírito de Mary esteja procurando por seu marido torturado. E se os 2 espíritos finalmente se encontrarem, a maldição será desfeita.